Fala pessoal, tudo bem? Vamos direto ao assunto. A Conmebol mudou o local da final da Copa Sul-Americana, que tem Corinthians, Fortaleza, LDU e Defensa e Justiça. A gente vai falar por que essa mudança e o que pensa a Conmebol para ter feito isso. Vamos falar também sobre os números do Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo, que desde a sua chegada despencaram de forma assustadora. E vamos falar, para encerrar o vídeo, sobre lateral, que foi descartado pelo Vanderlei Luxemburgo. Aliás, lateral é um problema sério no Corinthians. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto, na tarde desta sexta-feira, e a gente começa falando sobre a mudança de local da final da Copa Sul-Americana. A Conmebol divulgou hoje, final da manhã, a mudança no local. Eles estavam já conversando em relação a isso, e claro que isso interessa diretamente ao Corinthians, que é um dos semifinalistas, poderá ser um dos clubes envolvidos nessa final. A princípio, a final estava marcada para o Estádio Centenário, lá em Montevidéu. Estádio histórico, estádio enorme, capacidade para 60 mil torcedores. Né? A final está marcada e confirmada para o dia 28 de outubro, tá? Jogo único. Então isso está mantido pela Conmebol. Nada mudou em relação à data. 28 de outubro, jogo único, a grande final. O que mudou foi o local da partida. E saiu de Montevidéu, do Estádio Centenário, um estádio realmente de muita tradição no futebol sul-americano, um estádio histórico, mas com capacidade muito grande, 60 mil lugares. O jogo passou para o Campos de Maldonado, tá? Que fica muito perto ali, a cidade turística de Punta del Este, cidade belíssima. E esse estádio, Campos de Maldonado, ele tem uma capacidade de 25 mil lugares. A Conmebol entendeu que uma final no Centenário terá muitos lugares vazios. Talvez a Conmebol não conheça o Corinthians. Né? Se eles voltarem e derem uma voltada no tempo até 2012, eles vão perceber a força que tem essa torcida que invadiu o Japão. Né? Invadiu o Japão. Estou falando do outro lado do mundo. Mais de 30 mil corintianos no Japão. Punta del Este aqui do lado, Montevidéu aqui ao lado, não duvidaria nada, 50 mil torcedores, e não duvido 50 mil torcedores, fácil o Corinthians chegando a uma final. Mas a Conmebol entendeu que, para não deixar espaços vazios, optou em mudar o local do jogo. Então, a final mantida para o dia 28 de outubro, só que sai do Estádio Centenário e passa para o Campos de Maldonado, cidade, repito, muito pertinho ali, estádio muito pertinho ali de Punta del Este, que é um dos grandes pontos turísticos ali do Uruguai, tá? Daquela região ali. Então, lembrando, Corinthians e Fortaleza, no próximo dia 26, jogo de ida, jogo na Neoquímica Arena, e o jogo de volta no dia 4 de outubro, lá em Fortaleza, onde se define de fato quem será o finalista. O outro jogo entre Defensa e Justiça e a LDU. Tá? Então teremos aí essas duas partidas que definirão os finalistas da Copa Sul-Americana 2023. O que você acha? Deveria ser mantido para o Estádio Centenário, estádio grande, gramado grande? Ou você acha que é melhor mesmo o estádio menor, com um público mais reduzido? Reduzido a metade, né? Porque a capacidade lá é entre 25 e 30 mil, mas por segurança, 25 mil lugares. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Bom, e a gente começa falando agora sobre o Vanderlei Luxemburgo, que não está nada satisfeito com as laterais do Corinthians. Nada satisfeito.
E temos problemas hoje nas duas laterais, sobretudo na esquerda, mas a direita também não é nenhuma maravilha. O Fagner não é mais aquele Fagner, não rende aquilo que rendia. Pelo lado direito, o Léo Maná é muito novo ainda, né? O Léo Maná é muito novinho, ainda não dá conta. Do lado esquerdo, Fábio Santos, que não viajou para Fortaleza, não atuou contra o Fortaleza, e o próprio Vanderlei Luxemburgo falou, está com um problema de lordose, que é um problema nas costas, na coluna. E ele até falou, um jogador de 38 anos tem que pegar 3 horas de voo. Gente, isso é preocupante demais. Não dá mais para a gente passar por isso. O jogador, agora o Fábio Santos só pode jogar jogos na Neoquímica Arena, então. Ou no máximo 40 minutos de voo, só pode jogar até o Rio de Janeiro. E aí entra a lateral direita. A gente volta a falar da lateral direita. Rafael Ramos. Muita gente me pergunta, mas Ivan, o Rafael Ramos não joga? O Rafael Ramos, cadê o Rafael Ramos? Realmente, foi trazido pelo Vitor Pereira, nunca mostrou um grande futebol, e foi ultrapassado pelo Léo Maná em termos de preferência. E o Vanderlei, ontem, ele foi cobrado sobre isso pelos jornalistas. Cobrado não, perguntado. Por que o Rafael Ramos não tem mais oportunidade? Por que ele não joga? Eu acho que ficou muito claro nas palavras dele que o Rafael Ramos está descartado, que o Rafael Ramos está fora de qualquer plano do treinador. Ele disse o seguinte, ele está no elenco. Vou abrir aspas aqui para o Vanderlei. Ele disse que Rafael Ramos está no elenco. Ok, a gente sabe que está. Aí ele retruca. Ele não teve chance? Ou não teve? Não, ele teve chance ou não teve? Se ele não veio para Fortaleza, alguma coisa o Léo Maná fez por merecer. E continua. Ele não teve oportunidade? Se eu não trouxe, é porque alguém passou e mereceu. Isso é futebol, concluiu Vanderlei Luxemburgo. Mostra que Rafael Ramos sofreu várias lesões, nunca engrenou no Corinthians, nunca foi um cara que encantou o torcedor, mas não deve estar apresentando nada nem nos treinos, né? Porque ele perdeu o espaço dele para o Léo Maná, um garoto que está subindo agora. Lembrando, Rafael Ramos tem contrato até a metade do ano que vem, até junho de 2024. Tá? Ele chegou, repito, a pedido do Vitor Pereira, né, em 2022. E veio para ser um eventual substituto do Fagner. Agora, nem relacionado é, e, pelas palavras do Vanderlei Luxemburgo, está fora de qualquer plano. Preocupa demais também a esquerda, hein? Repito, Fábio Santos fisicamente não consegue mais viajar de avião. 3 horas, porque está com lordose. E o Matheus Bidu, ontem a gente viu de fato quem é o Matheus Bidu, né? Se não é o Marinho, o Matheus Bidu não voltava para São Paulo, porque o Marinho ainda deu uma força, né, para ele. O Marinho ainda deu uma força para ele. Perdendo pênalti, enfim. O pênalti que ele cometeu no Marinho foi bizarro, né? Bizarro. E o Marinho foi lá e conseguiu meter para fora. E no lance do gol do Iago Pikachu, ele mostra uma falta de bom senso e de noção de marcação que caracteriza o Matheus Bidu. Né? Que, se alguém imaginava o Matheus Bidu marcando, desde quando ele estreou no Corinthians, deixou claro que não sabe fazer isso. E ele corre de costas para o marcador, ele corre olhando a bola passa por cima dele, ficou fácil para o Pikachu, que só dominou, cortou e bateu. Então, uma noite para esquecer do Matheus Bidu. E fica a pergunta. Hoje, dia 15 de setembro, encerram as inscrições para o Campeonato Brasileiro. A janela do Campeonato Brasileiro. Até hoje, qualquer clube ainda pode inscrever jogadores, até 7 da noite. O Corinthians não vai contratar um lateral hoje. Então, a temporada vai ser essa. Para a mudança na Copa Sul-Americana, é dia 18 agora. Então, tem mais 3 dias. 16, 17 e 18. Para você poder inscrever jogadores na Copa Sul-Americana.
Corinthians não vai contratar ninguém em mais 3 dias. Então, o elenco é esse. Só para deixar claro, o elenco é esse. Não tem o que fazer. Vai ser Rafael Ramos, ou Matheus, ou Léo Maná e Fagner, Matheus Bidu e Fábio Santos. Vamos torcer muito. Comenta aí que eu quero saber o que você acha disso. Bom, para finalizar o vídeo, minha gente, vamos falar sobre os números do Vanderlei Luxemburgo, que desde a chegada dele despencaram, os números despencaram com o Vanderlei Luxemburgo. São 35 jogos no comando do professor. E o Corinthians tem sofrido. Nesses 35 jogos, o Corinthians sofreu 539 finalizações contra o gol do Cássio, ou do Carlos Miguel, enfim, da defesa. 539 finalizações contra o gol. E finalizou apenas 372. Olha a diferença. Então o Corinthians sofre, em média, quase 16 chutes contra o gol por jogo e finaliza no máximo 10 vezes por jogo. No máximo. Tem jogo ontem. Vamos dar um exemplo de ontem. Ontem sofreu 20 finalizações do Fortaleza. Finalizou 5 ao gol do Fortaleza. 20 finalizações do Fortaleza contra o gol do Cássio e apenas 5 finalizações do Corinthians contra o gol do Fortaleza. Em 35 jogos, o time do Corinthians só conseguiu finalizar mais que o adversário em 13 vezes. É muito pouco, né? Contra o Estudiantes, né? Contra o Estudiantes foi uma coisa absurda. Contra o Estudiantes foi algo absurdamente fora da curva, né? Contra o Estudiantes sofreu 29 finalizações e chutou a gol pelo menos 7 vezes só. E é recorrente, não é que é uma partida ou outra. Quanto ao Atlético Mineiro, ganhou o jogo por 1-0 e finalizou 16 vezes, mas teve, aliás, 16? Só confirmar o número aqui. 8 vezes, finalizou 8 vezes, fez um gol, ganhou o jogo de 1-0, mas teve 25 finalizações contra o gol. Então são jogos assim, o Estudiantes é o recordista, tá? O Estudiantes foi a equipe que mais finalizou contra o Corinthians e nos pênaltis o Timão conseguiu a classificação. Então são números que preocupam, o ambiente não é legal, o ambiente não é bom, o time não evolui e não se contrata mais ninguém nessa temporada. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Obrigado pela companhia. Se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se for novo, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Legal? A gente se vê. Muito obrigado. Tchau.